Vai ter muita gente que vai tentar te desviar quando você começar a acelerar. Vai ter muita coisa que vai tentar te desanimar até dentro da tua casa, para que você desista de algo que Deus tem para a sua vida. Deus é tão grande que precisa se revelar aos poucos para nós. Porque se Ele revelar o tudo, a gente acaba até desistindo no meio da caminhada. Eu fico pensando, Deus revelou para mim que eu iria pregar para multidões. Mostrou para mim, em sonhos, em visões, por meio de profecias. Mas Deus não compartilhou comigo as lutas que eu teria. Os momentos que eu iria acordar na madrugada, iria perder o meu sono. Os boletos pesados que nós temos para pagar todo mês, relativo à evangelização, à televisão e outras coisas. Deus não me revelou que eu iria ter haters. Deus não me revelou que eu iria ter embates. Sabe, Deus só me mostrou a promessa. E Ele me mostrou que a promessa era linda, mas Ele não me mostrou o processo. Quando Davi foi ungido, ele recebeu a promessa que um dia ele iria se sentar no trono. Mas ele não recebeu a revelação que os irmãos dele iriam menosprezá-lo, que o próprio rei iria traí-lo, e que depois o próprio rei iria pegar uma lança para tentar encravá-lo na parede. Deus revela a promessa, mas não revela o processo, para que a gente não se assuste. Então Ele vai revelando aos poucos, para que você não diga não, antes de você provar que Deus é contigo. É por isso que Davi disse no Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi teve experiência que no vale Deus está com ele. Então quando novas coisas se apresentaram no caminho dele, ele já tinha experiência de que a presença de Deus estaria com ele. E assim como ele defendia as suas poucas ovelhas, Deus o defenderia contra a fúria dos seus inimigos, dos seus adversários. E sabe o que é interessante nessa passagem? Davi, em todo o tempo, eu vejo ele tentando se encaixar, assim como nós queremos nos encaixar, quando deveríamos celebrar a nossa singularidade. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado, é um erro você tentar se encaixar. Davi tentou se encaixar no exército de Saul. Ele tentou ser o melhor guerreiro. Até mesmo quando o rei pediu para ele uma quantidade altíssima de prepúcios do exército inimigo que ele deveria trazer, e ele mal sabia que o rei já estava tentando matá-lo. Sabe, eu vejo Davi tentando sempre se encaixar no meio da família dele, querendo agradar os irmãos, depois se encaixando dentro do exército, querendo agradar o rei, querendo fazer a sua parte, sabe, cívica, patriótica. Só que Davi, Deus estava querendo mostrar para ele, que em vez de ele tentar se encaixar, ele deveria celebrar a singularidade dele. Deus, às vezes, não quer que a gente se encaixe num lugar. Deus quer, na verdade, que a gente celebre a nossa singularidade. Eu sou diferente, você é diferente, e Deus te chamou para uma coisa diferente. Pronto. Eu creio que Deus não nos faz em séries. Deus tem algo particular preparado para cada um de nós. Então não tente ser outra pessoa, tente ser você. Não tente ser outro, não tente copiar outro, tente ser você. Davi tinha uma dualidade nele. Ele era poeta e guerreiro. Ele podia ser cordeiro e leão ao mesmo tempo. Sabe, às vezes nós devemos ser também duas coisas. Nós devemos ser aquela pessoa detalhista, devemos ser aquela pessoa pacífica, mas não podemos fugir da guerra. Devemos ser o tipo de poeta e ao mesmo tempo guerreiro. Davi era esse tipo de gente, e ele sabia administrar tudo isso dentro dele. Às vezes somos sabotadores, nós somos, porque não sabemos descansar em lugares tranquilos que Deus nos coloca.
Você não foi chamado para se encaixar em tudo. Você foi chamado para se destacar onde Deus te plantou. E sabe, eu acho que eu estou aprendendo o caminho da tranquilidade. E o caminho da tranquilidade não é a ausência de conflitos, nem a ausência de problemas, mas saber que Deus está cuidando de você. Deus está protegendo as minhas costas, assim como eu estou vendo na minha frente. Deus está cuidando de mim, mesmo quando eu sou descuidado. Eu quero que você entenda isso. O conhecimento do cuidado de Deus vai fazer você descansar mais nele. É por isso que às vezes nós estamos viciados em barulho, viciados no drama. Estamos prestando tanto atenção em tantas coisas ao nosso redor, que não conseguimos descansar em lugares tranquilos. Descansar naquele lugar que você sabe que Deus está cuidando de tudo. A gente não sabe chegar em casa sem ligar uma televisão. A gente não sabe chegar em casa sem pegar o celular. Não conseguimos ficar talvez 5 minutos na quietude apenas dos nossos pensamentos, porque estamos acostumados com barulho. Queremos barulho. Eu ligo o ventilador para dormir, e às vezes viro o ventilador até para a parede. Não sou muito fã do ar-condicionado por causa da minha voz, mas o ventilador eu ligo e ligo ele para a parede. Por causa do barulho, me faz dormir bem. Eu quero que você entenda, eu quero que você diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Nós precisamos entrar nesses lugares tranquilos. Davi teve que aprender a seguir sem aceitação. Teve que seguir seu caminho, deixando para trás quem não podia ir junto. Como seguir sem aceitação? Porque, sabe, a gente quer ficar preso a memórias, a gente quer ficar preso a sentimentos, a gente quer ficar preso a lugares. E a gente tem aquele saudosismo, famoso saudosismo, que o passado é melhor do que o presente, de que o ontem foi melhor. E a gente lembra do tempo de criança, e lembra do tempo de juventude, e da cidade que morou, e dos amigos que teve, e dos familiares que já partiram. E sabe, às vezes a gente se para pensando assim: puxa, como seria melhor se eu pudesse ter tudo aquilo de volta. E o Senhor manda dizer para você: tem coisas que o teu propósito não vai permitir. O teu propósito vai ser: siga em frente. Siga em frente, porque eu tenho um propósito para a tua vida. Sabe, nós temos dificuldade de transicionar para o novo de Deus, transicionar para aquilo que Deus tem projetado para a nossa vida. Você está se agarrando há muito tempo a pessoas que nem se importam se você fica ou não. E esse é o seu problema, era o problema de Davi. Davi se importava demais. Davi tinha uma aliança com Jonatas, que foi amigo fiel dele até a morte. E depois, quando ele assumiu o reinado, ele trouxe de Lodebar, o filho de Jonatas. Colocou o filho de Jonatas para comer na mesa dele. E quando Absalão tomou o poder, usurpou o trono do pai, e Davi teve que sair fugido, o filho de Jonatas não quis acompanhar Davi. Mas Davi teve que seguir o seu caminho. Eu quero dizer uma coisa para você: muitas vezes, na nossa vida, as pessoas que a gente ajuda, as pessoas que a gente ampara, elas não nos tratam da mesma maneira. E às vezes a gente fica apegado a esses sentimentos, esperando que as pessoas retribuam como a gente fez por elas. E eu aprendi uma coisa: e se a verdadeira liberdade chegar no momento em que você simplesmente deixa essas pessoas seguirem o caminho delas? E aí? E se a verdadeira liberdade vem só quando você se libertar dessas pessoas?
que não fazem mais parte da sua vida, que não fazem mais parte do futuro que Deus tem para a sua vida. Você precisa entender que algumas pessoas nunca foram feitas na sua vida para ficar para sempre com você. E tudo bem, isso não é fracasso, irmão. Isso não é rejeição, é libertação quando algumas pessoas vão embora.